No dia em que recebi uma oferta de emprego, Cindy, esposa do meu primo, anunciou que estava grávida. Justo quando toda a família estava comemorando, Cindy soltou: "Agora que a Sierra arranjou emprego e eu tô grávida, vai ficar meio complicado a gente continuar morando junto quando o bebê nascer. Acho que a Sierra devia sair de casa." Ela falou com uma frieza que cortava. Ela já conseguiu emprego, e agora que eu tô grávida, vai ser um incômodo depois que o bebê nascer. O ambiente ficou num silêncio sepulcral. O rosto do tio Marcos e da tia Linda ficou visivelmente constrangido. Cindy, que normalmente era quieta, nunca tinha falado comigo com um tom tão gelado. Sempre achei que ela fosse legal, então respondi com calma: "Não precisa ser um incômodo. Eu não sou homem, e quando o bebê nascer, posso até ajudar a cuidar. Não vai ter espaço suficiente para todo mundo." "Como assim?" perguntei, tentando ser compreensiva. "A gente pode arrumar o sótão e transformar num cantinho para sua família." Espaço era o que não faltava. Essa casa era enorme, com vários cômodos em cada andar. A gente vivia confortavelmente no segundo andar há anos. Cindy me lançou um olhar estranho. Tia Linda tentou aliviar. "Não se preocupa, Cindy. Vamos garantir que nem você, nem o bebê passem por nenhum desconforto." Mas Cindy não tinha terminado. "Quando eu tiver o bebê, vou estar em recuperação, sem conseguir me mover direito ou me vestir sozinha. Não é certo ter alguém de fora da família por aqui." De repente, a expressão dela suavizou. "Sierra, não quero te expulsar, mas você já mora aqui há tantos anos. Não acha que tá na hora de seguir seu caminho?" Vendo minha cara fechar, Cindy continuou: "Seus pais morreram quando você ainda estava na faculdade. Meus sogros bancaram tudo pra você. Hoje em dia, mulher moderna é independente. Né? Tá na hora de você aprender a se virar sozinha e ter mais respeito próprio." Olhei pro tio Marcos e pra tia Linda. Ele, que estava calado até então, deu um soco na mesa e gritou: "Chega, Cindy! Você passou dos limites. Jason, leva sua esposa pro quarto agora." Jason, meu primo, entrou na defensiva. "Pai, a Cindy tá grávida. Por que tá gritando com ela? E além disso, ela não tá errada." O tio Marcos perdeu a paciência de vez. Bateu o copo na mesa e gritou com o Jason: "Então você pode sair junto com ela. A Cindy não tá errada?" Meus pais morreram quando eu era nova. Meu pai, Esteban, era dono de uma empresa. E minha mãe, Maria, era arquiteta. 7 anos atrás, eles sofreram um acidente de carro e entraram em coma. Naquela época, eu estava prestes a fazer o vestibular, me virando entre a escola e o hospital. A situação ficou insustentável e comecei a cogitar contratar uma enfermeira. Quando o tio Marcos soube, veio até mim e disse: "Sierra, não precisa contratar ninguém. Eu e a tia Linda cuidamos deles." Fiquei em dúvida. O tio Marcos sempre foi bom comigo, mas cuidar de 2 pessoas em coma era pesado. "É sem problema", ele disse com os olhos marejados. "Afinal, são minha irmã e meu cunhado. Ninguém vai cuidar melhor que a família." Além disso, a dona Ramírez, que dividia o quarto do hospital com meus pais, me contou que algumas enfermeiras tratam mal os pacientes. Escaras, abandono. Não era incomum. Depois de pensar bem, aceitei. Paguei pro tio Marcos e pra tia Linda o triplo do valor normal. Eles fizeram um ótimo trabalho. Toda vez que eu visitava, não tinha mau cheiro, nada fora do lugar. Cuidaram dos meus pais por mais de 1 ano até que os 2 faleceram. Depois, fui pra faculdade em outra cidade. Algumas pessoas me sugeriram vender a casa da família, mas não consegui. Essa casa era o lar dos meus pais. Cada árvore, cada cômodo tinha sido projetado pela minha mãe. Queria que alguém cuidasse dela enquanto eu estivesse fora. O tio Marcos se ofereceu e se mudaram para lá, onde ficaram por anos. Quando comecei o mestrado, o tio Marcos e a tia Linda insistiram para eu voltar para casa, dizendo que poderiam me ajudar com a rotina. Mas depois da discussão de hoje com a Cindy, entendi por que ela sempre foi distante comigo. Quando Jason e Cindy saíram do cômodo, perguntei: "Tio, a Cindy não sabe da casa?" Tia Linda deu um sorriso nervoso. "Foi culpa minha. Eu disse pra Cindy e pra família dela que a casa era nossa. Sabe como é? A família do Jason não queria deixar ele casar sem ter uma casa. Mas a gente não tem dinheiro, então dissemos que era nossa." Eu entendi. O tio Marcos nunca foi muito responsável. Meus pais tentaram arranjar vários empregos pra ele,
mas ele nunca segurava nenhum, sempre contando com a ajuda da minha família para começar algo. Mas nos últimos anos, ele e a tia Linda tinham sido bons comigo. Então falei com cuidado. A verdade sempre aparece. Melhor contar logo para Cindy. Se eles realmente precisam de uma casa, eu tenho outra que posso emprestar para eles. O tio Marcos respondeu. Sierra, você já fez demais por nós. Não se preocupe. Jamais me aproveitaria de você. Ouvir isso me deixou emocionada. Tio, a gente é família. Não fala assim. Sem você, eu não teria para onde ir. Com a promessa dele, deixei o assunto para lá. Nos dias seguintes, vi Cindy pela casa, sempre com olhares gelados ou comentários atravessados enquanto assistia TV. Tem gente que não tem vergonha mesmo. Vive na casa dos outros como se fosse dona. E o pior é que você não pode nem mandar embora. Tem certas pessoas que se acham princesas, acham que todo mundo gosta delas, mas na real, ninguém suporta. Fiquei em silêncio, esperando que o tio Marcos e a tia Linda resolvessem. Eu tinha acabado de começar no emprego novo e estava atolada de trabalho. Ficava até tarde no escritório e só chegava em casa quando todo mundo já estava dormindo. Uma noite, cheguei mais cedo, mas já estava escuro. A casa estava silenciosa. Subi as escadas quietinha, só querendo me jogar na cama. Mas assim que me deitei, ouvi um grito. Ai! Pulei assustada e a luz do quarto acendeu. Luz. Lá estava Cindy, de camisola, deitada na minha cama, me olhando em choque. O tio Marcos e a tia Linda correram até o quarto. O que aconteceu? Ele perguntou. Tentei manter a calma. Cindy, por que você tá na minha cama? O rosto dela gelou. Essa casa é minha. Posso dormir onde eu quiser. Franzi a testa. Confusa e irritada. A tia Linda me puxou para fora do quarto, tentando acalmar os ânimos. Sierra, esqueci de te avisar. A Cindy se mudou para o seu quarto. Quando? Hoje à tarde. Ela disse que queria aproveitar a luz do sol que entra pela janela grande. Meu quarto, que minha mãe havia projetado especialmente para mim, tinha uma enorme janela que ia do chão ao teto. Quando o sol nascia, ele ficava completamente iluminado. No inverno, era o lugar mais quentinho e aconchegante da casa. Fiquei chateada por terem colocado a Cindy no meu quarto sem nem ao menos me consultar. Tia Linda percebeu meu incômodo e suavizou ainda mais o tom. Sierra, me desculpa por não termos pedido sua permissão, mas a Cindy tá grávida e com um enjoo terrível. Ela disse que a luz do sol alivia. Eu tinha amigas que já tinham engravidado. Sabia que a gravidez podia deixar as mulheres bem sensíveis por causa dos hormônios. O tio Marcos saiu do quarto com cara de poucos amigos. O que tá acontecendo aqui? Todo mundo engravida, mas ninguém age assim. Ela não pode simplesmente tomar seu quarto para ela. Ela precisa sair dali. Eu logo intervi. Tá tudo bem, tio. O tio Marcos sempre foi protetor comigo, independentemente do que acontecesse. Não queria causar atrito entre ele e a tia Linda. Então disse, de verdade tá tranquilo, eu durmo em outro quarto. A Cindy tá grávida, ela precisa mais do espaço do que eu. O tio Marcos hesitou, claramente dividido. Mas isso não é justo com você. Eu sorri. Somos família, não é nada demais. Aliás, para onde levaram minhas coisas? Tia Linda respondeu. Colocamos tudo no quarto do lado oeste. O quarto do lado oeste era o menor da casa. Quase não pegava sol e só tinha uma janelinha. Originalmente era o quarto da empregada. Sair do melhor quarto e ser jogada no pior não caiu bem, mas ao ver o olhar angustiado do tio Marcos, deixei passar. No dia em que assinei meu primeiro contrato importante no trabalho, passei em casa à tarde para pegar uns documentos. Pensei em convidar a tia Linda para comemorar comigo no jantar. Ao me aproximar do quarto deles, ouvi uma conversa. E agora, o que a gente faz? A Cindy disse que se não tirarmos a Sierra da casa logo, ela não vai deixar a gente ver o neto. Tia Linda falava em tom de desespero. Só precisamos esperar mais um pouco, respondeu o tio Marcos. Esperar o quê? A Cindy nem tá deixando o Jason dormir na cama faz dias. Tia Linda estava em pânico. E o remédio? A gente tá dando pra Sierra há mais de 3 anos e ela ainda tá viva e saudável. Quando é que ela vai morrer? Meu corpo gelou. Que remédio? Tia Linda queria que eu morresse. Tudo fez sentido de repente. Desde que voltei a morar em casa, minha saúde tinha piorado muito. Antes, eu era super resistente, mas agora, um simples vento me deixava com febre. Tinha sangramentos no nariz e vinha perdendo cabelo sem explicação.
Você não percebeu ainda? O tio Marcos soltou outra bomba. Como acha que os pais dela morreram? A gente drogou os dois até a morte. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Agora entendia por que os quadros dos meus pais pioraram tão de repente, quando antes estavam estáveis. Tia Linda suspirou. Será que aumentamos a dose? O tio Marcos pensou um pouco e assentiu. Pode ser que funcione. Os pais dela aguentaram 1 ano. Já faz 3 com a Sierra. Ninguém vai desconfiar se ela morrer agora. Devíamos ter mandado alguém atropelar ela anos atrás. Em vez disso, ficamos enrolando, e agora ela quase esgotou toda a herança dos pais. Mas relaxa, tudo vai acabar sendo nosso mesmo. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha mente parou. A gentileza do tio Marcos esse tempo todo tinha sido fingimento. Eles estavam me envenenando. E a morte dos meus pais? Não foi acidente? Desci cambaleando pelas escadas, atordoada, passando pela sala onde a Cindy assistia televisão. Sierra, ela me chamou com um tom amigável fora do comum. Vem aqui um instante. Por um momento, ainda em choque, consegui responder. Precisa de alguma coisa, Cindy? Estava pensando, ela disse com aquela voz doce e forçada. Não seria certo te expulsar agora que você acabou de começar a trabalhar. Que ela tá tramando? Pensei. Antes que eu pudesse descobrir, ela continuou. Mas afinal, a gente nem é família de verdade. O Jason já sustenta a casa inteira. Agora que você tá trabalhando, devia ajudar também. Acho justo você começar a pagar 10 mil pesos por mês pelas despesas. Seria até mais caro se você estivesse alugando outro lugar. Ah, então era isso. Sorri friamente. É justo sim, Cindy. Mas acho que você não sabia que essa casa aqui é minha. Cindy congelou, me encarando em choque. Como assim? Isso é impossível. É verdade, respondi. Não só a casa, mas todas as despesas. Comida, luz, manutenção. Tudo sempre foi pago por mim. Antes de eu voltar, o tio Marcos cuidava da casa e me pedia dinheiro para consertos. Sempre tinha alguma coisa. Cortador de grama quebrado, parede precisando de pintura. Eu não entendia muito disso e dava o que ele pedia. Desde que voltei, assumi todas as contas da casa. Enquanto eu falava, comecei a perceber que precisava revisar as finanças com mais atenção. Você tá mentindo! Gritou Cindy, a voz esganiçada, no momento em que o tio Marcos e a tia Linda entravam na sala, surpresos ao me verem ali. Tia Linda foi a primeira a falar. Sierra, por que chegou tão cedo hoje? Antes que eu pudesse responder, Cindy apontou para mim e gritou. Mãe, ela tá dizendo que a casa é dela. É verdade isso? O rosto do tio Marcos e da tia Linda escureceu na hora. Tia Linda tentou abafar. Não, Cindy. Ela só tá brincando. Ela me lançou um olhar de advertência, mas eu o ignorei. Em vez disso, tirei a escritura da casa da minha bolsa e joguei em cima da mesa da sala. Após a revelação bombástica sobre a verdadeira propriedade da casa, o ambiente na sala tornou-se insuportavelmente tenso. Cindy, com o rosto pálido e olhos arregalados, tentava processar a informação. Tia Linda desviava o olhar, enquanto tio Marcos mantinha-se em silêncio, o que era raro para ele. Sierra! Isso é algum tipo de brincadeira? Cindy finalmente quebrou o silêncio, sua voz tremendo entre a incredulidade e a raiva contida. Não, Cindy, não é brincadeira. Esta casa sempre foi dos meus pais, e agora é minha. Eu permiti que vocês morassem aqui, por gratidão ao que fizeram por mim no passado. Respondi, tentando manter a calma, mas sentindo o peso das emoções me sufocando. Cindy deu um passo à frente, apontando o dedo para mim. Você nos deixou acreditar que esta casa era deles. Como pôde nos enganar assim? Antes que eu pudesse responder, tio Marcos interveio, sua voz firme. Chega, Cindy. Nós é que mentimos para você. Sierra não tem culpa. A confissão de tio Marcos parecia ter drenado a energia de todos na sala. Cindy olhou para ele, traída. Vocês mentiram para mim esse tempo todo? Tia Linda tentou se aproximar de Cindy, mas ela recuou. Não me toque. Preciso de um tempo para pensar. E saiu da sala, deixando um silêncio pesado no ar. Eu me virei para tio Marcos e tia Linda. Acho melhor eu sair por um tempo. Isso dará espaço para todos processarem as coisas. Tia Linda assentiu, lágrimas nos olhos. Sierra, nós sentimos muito. Eu também, respondi,
pegando minhas chaves e saindo pela porta da frente. Dirigi sem rumo pela cidade, as luzes borradas pelas lágrimas que insistiam em cair. Acabei estacionando em frente a um café 24 horas. Entrei, pedi um café forte e me sentei em um canto isolado. Enquanto mexia distraidamente a colher na xícara, uma voz familiar me chamou. Sierra? Olhei para cima e vi Lara, uma amiga de infância que não via há anos. Ela estava elegante, com um blazer bem cortado e uma expressão de surpresa misturada com preocupação. Lara? Nossa, quanto tempo! Tentei sorrir, mas sabia que meu rosto traía meu estado emocional. Ela puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente. O que aconteceu? Você parece abatida. Suspirei, sentindo um nó na garganta. É uma longa história. Tenho tempo, ela disse, segurando minha mão com carinho. Contei tudo a ela, desde a descoberta da traição de Cindy até a confissão de tio Marcos e tia Linda. Lara ouviu atentamente, sem interromper, apenas assentindo de vez em quando. Isso é sério, Sierra. Você tem provas do que eles fizeram? Ela perguntou, sua expressão agora profissional. Provas? Não! Apenas o que ouvi, admiti, sentindo-me impotente. Lara pensou por um momento. Precisamos reunir evidências. Se eles realmente envenenaram seus pais e estão tentando fazer o mesmo com você, isso é crime grave. Mas como? Perguntei desesperada. Deixe isso comigo. Sou advogada agora e tenho contatos que podem nos ajudar. Mas você precisa se proteger. Não volte para aquela casa por enquanto. Assenti, sentindo uma centelha de esperança. Obrigada, Lara. Não sei o que faria sem você. Vamos conseguir justiça para seus pais e para você, ela disse, determinada. Nos dias seguintes, Lara e eu trabalhamos juntas para coletar informações. Ela conseguiu uma ordem para exumar os corpos dos meus pais e realizar novos exames toxicológicos. Enquanto isso, eu me hospedei em um hotel discreto, evitando qualquer contato com minha família. Uma noite, enquanto revisava alguns documentos que Lara havia me enviado, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Você não sabe com quem está mexendo. Pare agora ou sofrerá as consequências. Meu coração disparou. Mostrei a mensagem para Lara no dia seguinte. Isso significa que estamos no caminho certo, ela disse, embora sua expressão mostrasse preocupação. Mas também significa que eles estão dispostos a tudo para esconder a verdade. Não vou recuar, declarei, sentindo uma determinação que nunca havia experimentado antes. Então precisamos ser cuidadosas. Vou pedir proteção policial para você. Lara decidiu. Enquanto aguardávamos os resultados dos exames e a proteção policial, decidi visitar a antiga casa dos meus pais. Precisava sentir a presença deles. Buscar forças nas memórias. Ao entrar na casa, o cheiro familiar de madeira e livros antigos me envolveu. Caminhei pelos cômodos, lembrando de momentos felizes. No escritório do meu pai, encontrei uma gaveta trancada. Com uma chave que sempre carregava comigo, abria e descobri um diário. Folheando as páginas, percebi que era o diário da minha mãe. Ela descrevia suas suspeitas sobre tio Marcos e tia Linda, mencionando comportamentos estranhos e desconfianças sobre a saúde dela e do meu pai. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto lia. Minha mãe sabia que algo estava errado, mas não teve tempo ou forças para agir. Com o diário em mãos, voltei ao hotel e mostrei a Lara. Isso é uma prova crucial, ela disse, os olhos brilhando. Podemos usar isso no tribunal. Dias depois, os resultados dos exames chegaram. Confirmavam a presença de substâncias tóxicas nos corpos dos meus pais. Combinado com o diário da minha mãe, tínhamos um caso sólido. Lara entrou com uma ação contra tio Marcos e tia Linda. A notícia se espalhou rapidamente, e a mídia começou a cobrir o caso. Cindy desapareceu da cidade e Jason tentou entrar em contato comigo várias vezes, mas eu não atendi. No dia do julgamento, sentei-me ao lado de Lara, sentindo uma mistura de ansiedade e alívio. Quando o juiz declarou tio Marcos e tia Linda culpados, uma onda de emoções me inundou. Justiça havia sido feita. Ao sair do tribunal, senti o sol no rosto e uma sensação de liberdade que não sentia há anos. Lara sorriu para mim. Isso é apenas o começo. Sierra, você tem uma vida inteira pela frente. Assenti, olhando para o horizonte. Sim, e estou pronta para vivê-la plenamente.
Eu achei que depois do julgamento a paz voltaria, que finalmente eu poderia respirar fundo, reorganizar a vida, quem sabe até redecorar a casa. Mas a verdade é que paz não chega de imediato quando você passa tanto tempo mergulhada na mentira. Ela chega devagar e, às vezes, trazendo novos fantasmas a reboque. Foram dias confusos. Cindy tinha sumido do mapa. Literalmente. Quando o mandado de intimação foi expedido por fraude e falsificação de exames médicos, ninguém conseguia encontrá-la. Jason também desapareceu. E, sinceramente, parte de mim achou melhor assim. Lara me aconselhou a manter distância, seguir com os trâmites da fundação que eu havia idealizado. A ideia nasceu em uma madrugada silenciosa, quando eu estava sentada no antigo quarto da minha mãe, agora reformado, folheando os projetos de arquitetura que ela desenhava com tanto carinho. Queria fazer algo que unisse memória, justiça e futuro. Uma forma de homenagear meus pais e retribuir tudo que eles me deram, mesmo depois de partirem. Foi assim que nasceu a Fundação Maria em Esteban, um espaço para acolher mulheres em situações de vulnerabilidade emocional, abuso psicológico ou em transição de vida. Queria criar o tipo de refúgio que eu mesma teria desejado nos meus piores dias. Com o apoio de Lara e de alguns parceiros do trabalho, conseguimos registrar a fundação, abrir contas, iniciar campanhas. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia orgulho de mim mesma. Mas não demorou para a realidade bater à porta novamente. Num fim de tarde, voltando da sede da fundação, notei um envelope estranho enfiado sob a porta. Sem remetente. Papel bege, carcomido nas bordas, como se estivesse esperando há muito tempo para ser lido. Abri, ainda no hall de entrada. Era uma carta. Assinada por alguém que se identificava apenas como Léo e dizia conhecer toda a verdade sobre Cindy. Dizia que ela não estava grávida. Eu já sabia, mas que tudo fazia parte de um plano maior. Um plano que começou muito antes dela sequer conhecer Jason. Ela estava com seu tio antes de se envolver com seu primo, dizia uma das linhas. Eles planejavam tomar a casa, a empresa, tudo. E Jason... Bem, Jason é apenas uma peça nesse tabuleiro. Um peão emocional. Meu corpo gelou. Guardei a carta, tirei fotos com o celular, mandei para Lara. Ela me ligou quase imediatamente. Sierra, isso muda tudo. Você pode abrir um novo processo com base nisso, mas precisamos saber quem é esse Léo. E se for alguém tentando me manipular? Perguntei. Pode ser. Mas e se for alguém arrependido? Ou alguém que também foi enganado? Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar nisso. Fiquei mais atenta, desconfiada. Mudei todas as fechaduras da casa. Instalei câmeras novas. Lara conseguiu que a polícia abrisse um boletim investigativo para rastrear a origem da carta. E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo de novo. Num sábado à tarde, fui até a empresa que era do meu pai, agora reativada, para revisar alguns contratos. Chegando lá, a recepcionista me chamou com pressa. Sierra, tem alguém aqui que tá te esperando desde cedo. Disse que só fala com você. Ele tá... estranho. Estranho como? Nervoso. E meio machucado. Disse que é da sua família. Fui até a sala de espera e lá estava ele. Jason. Destruído. Cabelo desgrenhado. Olheiras profundas. Um hematoma no queixo e mãos tremendo. Sierra. Ele sussurrou, levantando devagar. Eu preciso falar com você. Respirei fundo. A última vez que eu o tinha visto, ele estava defendendo a esposa falsa grávida que tentou tomar a minha casa. Mas algo na expressão dele parecia outra pessoa. Fala! Ele olhou ao redor e pediu, quase sussurrando. Pode ser em algum lugar mais reservado? Levei ele até uma das salas menores. Quando a porta se fechou, ele desabou. Literalmente. Caiu de joelhos. Eu não sabia. Eu juro que não sabia de tudo aquilo. Ela me manipulou, Sierra. Me usou. Desde o começo. Ela tentou me envenenar também. Meu sangue gelou. O quê? Depois que você saiu de casa, ela mudou. Começou a agir estranha. A falar que eu estava atrapalhando os planos dela. Comecei a ter crises de ansiedade, tremores, dores de estômago. Um dia achei um frasco escondido nas coisas dela. Quando confrontei, ela me bateu. Me ameaçou. Fiquei muda. Tentei absorver cada palavra. E por que você tá vindo me contar isso agora? Porque ela tá com alguém novo. Um homem mais velho.
Eu vi eles juntos num motel em Campinas. Ela tá fingindo outra gravidez. Disse que vai recomeçar com ele, que você tá no caminho de novo. E ela mandou te seguir. Meus ossos pareciam congelados. Cada palavra dele era um golpe seco no peito. Quem é esse homem? Jason hesitou. Não sei o nome, mas ele parece muito com um cara que aparece nas fotos antigas do escritório do seu pai. Foi como levar um soco. Fotos antigas? Meu pai tirava fotos com os sócios fundadores da empresa. Será que Cindy estava envolvida com um ex-sócio? Um rival? Alguém que sempre quis a empresa da família? Jason me estendeu um pendrive. Eu gravei eles discutindo. O áudio tá aqui. E tem fotos também. Peguei o pendrive, sem saber se sentia nojo, medo ou raiva. Talvez tudo junto. Você precisa ir embora daqui. Jason, fica em segurança. E se for verdade tudo isso, você vai ter que testemunhar. Eu vou, eu juro. Mas, Sierra, me perdoa. Olhei nos olhos dele por longos segundos. O perdão não vem agora, mas a verdade é o primeiro passo. Naquela noite, voltei para casa com o coração disparado. Pluguei o pendrive no notebook e comecei a ouvir os áudios. A voz de Cindy estava lá, clara como cristal, dizendo: ela não sabe de nada. A gente vai terminar o que começamos. E dessa vez, nem a advogadinha dela vai salvar. Meu estômago virou. Porque entre as risadas maquiavélicas, uma outra voz masculina surgiu, sussurrando: ela vai cair, como o pai caiu. Como a mãe caiu. Tá na hora dela também. E essa voz, eu conhecia. Eu não dormi naquela noite. O som daquela voz no áudio ficou ecoando na minha cabeça como se tivesse sido sussurrado direto no meu ouvido. Era uma voz antiga, distante no tempo, mas que eu conhecia. Como um fantasma de uma lembrança que sempre esteve ali, só esperando ser acordado. Reproduzi o áudio umas 10 vezes seguidas. A cada vez, ouvia com mais atenção, tentando captar nuances, entonações, algum indício que confirmasse o que meu instinto gritava. Aquele homem tinha feito parte da minha infância. No dia seguinte, levei o pendrive até Lara. Quando ela ouviu o áudio, seus olhos se arregalaram. Você reconhece essa voz? Não tenho certeza, mas acho que sim. Eu preciso confirmar uma coisa. Preciso voltar à empresa. Sierra, se você for sozinha... Eu não vou sozinha. Você vem comigo. Lara fez que sim com a cabeça. E horas depois, lá estávamos nós. Entrando na sala de arquivos antigos da empresa do meu pai. Um lugar empoeirado onde ninguém colocava os pés há anos. Comecei a puxar caixas, pastas, álbuns de fotos. Queria encontrar os registros dos sócios fundadores. Quando finalmente encontrei, meu coração quase saiu pela boca. Havia uma foto em preto e branco, tirada em frente ao prédio antigo da empresa. Meu pai estava no centro, sorrindo, de terno. Ao lado dele, um homem mais jovem, com os mesmos olhos frios e sorriso cínico que agora habitavam meus pesadelos. É ele, Lara. Esse é o homem do áudio. Quem é? Roberto Matos. Ele foi sócio do meu pai no início da empresa. Mas meu pai rompeu com ele. Disse que era desonesto, fazia negócios por baixo dos panos. Depois disso, meu pai nunca mais falou nele. Só lembro da minha mãe dizendo que ele tinha ameaçado acabar com tudo se fosse deixado de fora. Lara pegou o nome e começou a fazer buscas no celular. Sierra, isso não é só um inimigo antigo. Roberto Matos foi preso por fraude em contratos públicos, lavagem de dinheiro, e saiu da cadeia há apenas 2 anos. Desde então, não tem registro público de nada. Tá completamente fora do radar. Fechei os olhos, tentando entender o que aquilo tudo significava. Então ele voltou. E com a Cindy. Ela tá sendo usada. E ao mesmo tempo, usa os outros. Um ciclo de veneno. Literalmente. Acha que podemos conectar ele legalmente a ela? Ainda não. Mas estamos perto. Muito perto. Voltei para casa naquela noite com a sensação de estar sendo observada. As câmeras de segurança haviam sido revisadas. E eu já tinha pedido para Lara instalar um sistema de monitoramento novo. Mas mesmo assim, a inquietação não passava. Foi então que recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você mexeu com gente grande. Seu tempo está acabando. Engoli seco. Salvei a mensagem, enviei para Lara e bloqueei o número.
No dia seguinte, decidi que era hora de contra-atacar. Fui até a sede da Fundação Maria em Esteban, convoquei uma reunião com a equipe de comunicação e preparei uma coletiva de imprensa. Vamos contar tudo, sem citar nomes diretamente, mas vamos mostrar as provas de manipulação, falsificação e corrupção moral. Vamos expor o padrão. Lara tentou me convencer a esperar um pouco mais, mas eu estava decidida. Na coletiva, diante das câmeras, contei minha história. Com calma, clareza e sem ódio na voz. Falei sobre a manipulação, sobre o luto, sobre o quanto o abuso emocional pode ser silencioso. Mostrei documentos, os áudios, editados para proteger a investigação, e os primeiros resultados da fundação. A repercussão foi absurda. No dia seguinte, a história estava em todos os portais. E com ela, vieram os telefonemas. Pessoas dizendo que também foram enganadas por Cindy. Uma mulher relatou ter vendido tudo para investir em um empreendimento sugerido por ela. Outra disse que foi contratada como babá e nunca viu uma criança. Cindy estava sendo exposta, peça por peça. O castelo dela ruía. Mas foi quando Jason me ligou, tremendo, que eu percebi que o pior ainda estava por vir. Sierra. Ela tá aqui, na casa da minha mãe, em Valinhos. Disse que vai fugir com Roberto hoje à noite. Estão carregando malas, dinheiro, documentos. Eu ouvi eles dizendo que vão sumir para sempre. Me manda a localização, agora. Avisei Lara e fomos direto para lá com uma viatura da polícia nos acompanhando. Ao chegarmos, a cena era de filme. Cindy estava na porta da casa, enfiando malas em um carro escuro. Ao lado dela, um homem de cabelo grisalho, expressão arrogante, que não tive dúvida ao reconhecer. Roberto Matos. Cindy! Gritei, saindo do carro. Ela se virou, congelando ao me ver. Seus olhos arregalaram, mas logo ela tentou recompor a postura. O que você tá fazendo aqui? Acabou. Tudo. Você não vai fugir. Ela riu nervosa. Você não tem nada contra mim. Isso tudo é invenção da sua cabeça perturbada. Mas quando a polícia se aproximou com o mandado de prisão em mãos, o tom dela mudou. Vocês não podem me prender. Eu tô grávida. Você disse isso da última vez também, respondi. E o exame que você forjou está aqui. Assinado pelo próprio médico, confessando tudo. Roberto tentou correr, mas foi detido por 2 policiais. Cindy foi algemada diante de todos. Antes de ser levada, ela se virou para mim e gritou. Você não ganhou nada, Sierra. Isso ainda não acabou. Fiquei parada, observando enquanto ela era colocada na viatura, gritando como uma louca. Lara chegou ao meu lado e disse: Acho que conseguimos, por agora. Ainda falta entender como ela entrou na vida do meu tio, como ela chegou até mim, como ela sabia tanto sobre a minha família. E é aí que talvez o diário da sua mãe possa nos dar respostas. Voltei para casa naquela noite sentindo um alívio silencioso. Mas dentro de mim, uma pergunta ainda martelava. Se tudo isso começou com um plano, quem de fato o iniciou? Naquela madrugada, ao reler o diário da minha mãe, encontrei uma página colada. Abri com cuidado. Era uma carta escondida. E nela, uma frase escrita com a caligrafia suave da minha mãe. Esteban não confia em Marcos. Ele disse que se algo nos acontecer, procure por Camila. Ela sabe de tudo. Camila? Quem era Camila? Meu coração disparou. Eu nunca tinha ouvido esse nome antes. Camila. O nome ficou latejando na minha mente por dias. Revirei todos os álbuns de fotos da família. Vasculhei diários, cadernos de anotações, registros da empresa. E nada. Nenhuma Camila. Era como se esse nome tivesse sido arrancado da minha história com uma tesoura afiada e fria. Até que uma tarde, enquanto organizava os papéis antigos da empresa para arquivar no instituto, encontrei uma caixa esquecida no fundo do armário de registros. Era pequena, de madeira escura, sem marcação. Dentro, apenas algumas folhas, um crachá desbotado com o logo antigo da empresa e uma foto. Na foto, minha mãe, mais jovem, ao lado de uma mulher de olhos intensos e sorriso discreto. No verso da imagem, escrito à mão: Maria e Camila, parceiras de guerra. Minhas mãos tremeram. Liguei imediatamente para Lara. Encontrei uma foto. Camila existiu, e era próxima da minha mãe. Temos que encontrá-la. Tem mais alguma pista?
Tem um endereço antigo num dos papéis. Rua Guararapes, bairro Cambuí, Campinas. Fomos até lá no mesmo dia. Era uma casa simples de portão enferrujado e janelas de veneziana antiga. Bati na porta e esperei. Um silêncio pesado pairava. Quase desisti quando uma mulher apareceu na varanda lateral, apoiando-se com dificuldade numa bengala. Posso ajudar? Ela perguntou com uma voz firme, apesar da idade aparente. Camila? Perguntei, esperançosa. Ela me analisou com cuidado, até que seus olhos se arregalaram. Você é a filha da Maria. É a Sierra. Assenti, engolindo o choro. Ela nos convidou a entrar. A casa era cheia de plantas, livros e um aroma de chá de camomila. Camila sentou-se devagar numa poltrona de tecido florido e, antes mesmo que eu perguntasse qualquer coisa, ela começou a falar. Sua mãe foi uma mulher extraordinária. E sua história foi muito mais complicada do que você imagina. Eu preciso saber tudo, Camila. Tem coisas que nunca fizeram sentido. A morte deles, a aproximação do meu tio com a empresa, Cindy, Roberto Matos. Ela fechou os olhos, como quem se prepara para abrir uma ferida antiga. E seu pai e o Roberto eram sócios. Mas Roberto tinha ligações com gente perigosa, lavagem de dinheiro, manipulação de contratos. Quando Esteban descobriu, rompeu com ele. Mas ao invés de fazer isso em silêncio, resolveu denunciá-lo. Meu pai? Sim. E foi aí que o inferno começou. Camila contou que ela e minha mãe trabalhavam juntas nos bastidores da empresa. Camila era contadora e começou a ajudar Maria a investigar os rastros que Roberto deixou. Um dossiê foi montado, detalhando as fraudes, contratos falsos, nomes envolvidos. Mas antes que conseguissem entregar à polícia, Marcos, seu tio, apareceu. O Marcos? O que ele tem a ver com isso? Ele era o elo entre Roberto e o lado sujo das coisas. Ele levava informação de dentro da casa dos seus pais para Roberto. Ele era o espião. Meu coração apertou. E por que meus pais nunca contaram? Porque eles ainda achavam que poderiam consertar tudo sem destruir a família. Seu pai amava a irmã dele. E sua mãe, ela queria acreditar que Marcos ainda podia mudar. Camila me entregou uma pasta azul. Aqui está tudo. O que sua mãe e eu juntamos antes dela desaparecer da empresa. Ela me deu isso dias antes do acidente. Disse para guardar caso algo acontecesse. Eu achei que nunca mais veria você. Ao abrir a pasta, vi páginas e mais páginas de documentos. Registros bancários, conversas gravadas, fotos, tudo conectando Roberto, Marcos e outras pessoas. Inclusive um nome que me causou arrepio: Beatriz Ramalho, a médica que assinou o exame falso de gravidez da Cindy. Isso é grande demais, disse Lara, que nos acompanhava. É, e vai muito além da minha casa, da minha família. Eles estavam infiltrados em tudo. Camila me segurou a mão. Mas agora você tem o que precisa para derrubá-los. Todos eles. Voltei para casa sentindo o peso do mundo nos ombros, mas também uma sensação de destino. Era como se finalmente o quebra-cabeça estivesse quase completo. Naquela noite, antes de dormir, sentei na varanda da casa. O vento soprava devagar, carregando consigo o cheiro do jardim recém-molhado. Olhei para o céu e sussurrei. Mãe, pai, eu tô chegando lá. Eu juro que vou limpar tudo isso. Mas a tranquilidade durou pouco. No dia seguinte, recebi uma ligação anônima. Atendi no reflexo. Sierra! A voz era feminina, jovem e desesperada. Quem tá falando? Meu nome é Elisa. Eu sou irmã da Cindy. Por favor, preciso te ver. Ela fez coisas horríveis. Mas agora ela tá dizendo que vai se matar. Senti o sangue esvair das minhas veias. Onde você tá? Ela tá trancada num apartamento em Sorocaba. Eu consegui escapar, mas você precisa vir. Eu tenho coisas pra te mostrar. Coisas que ela escondeu até da nossa família. Eu nunca gostei de dirigir sozinha em estrada à noite. Ainda mais depois de tudo o que aconteceu. Mas naquele momento, com o celular no banco do passageiro vibrando com mensagens da tal Elisa, eu sabia que não tinha escolha. Sorocaba ficava a pouco mais de 1h30, mas o caminho parecia interminável. Elisa me mandou a localização por WhatsApp. Era um prédio simples, de fachada pálida, num bairro afastado. Lara queria ter vindo comigo,
Mas eu pedi que ficasse cuidando dos documentos da pasta que Camila nos entregou. Ela ficou relutante, mas entendeu. Aquela conversa precisava ser só minha. Quando estacionei em frente ao prédio, Elisa já me esperava na portaria. Ela era mais jovem que Cindy, com traços semelhantes, mas os olhos tinham algo que Cindy jamais teve: culpa. Obrigada por vir, disse ela. Nervosa, olhando para os lados como se temesse ser seguida. Onde ela está? Lá em cima. Trancada no quarto. Diz que não quer ver ninguém. Mas eu... Ela hesitou. Eu não te chamei só por isso. Subimos juntas. O apartamento era pequeno, com cheiro de vela e comida velha. O silêncio era tão espesso que parecia grudar na pele. Cindy, sou eu! Elisa! Disse a irmã, batendo de leve na porta do quarto. Abre, por favor. Trouxe a Sierra. Houve um barulho do outro lado. Algo como um suspiro longo. A maçaneta girou devagar. Quando a porta se abriu, Cindy apareceu com um rosto que eu mal reconheci. Estava pálida, magra, com olheiras fundas e os cabelos desgrenhados. Você veio, ela murmurou. Achei que fosse mandar alguém me prender. Ainda posso, respondi fria. Mas vim porque sua irmã me pediu. E porque tem coisas que eu preciso entender. Ela riu, uma risada seca e amarga. Sempre tem, né? As perguntas. O que você quer saber agora? Quero saber por quê. Por que você fez tudo isso comigo? Por que quis minha casa, minha vida? Cindy se afastou, andando até a janela, onde se sentou no chão. Porque eu nunca tive nada. Porque eu cresci vendo minha mãe se matar de trabalhar enquanto vocês nadavam em dinheiro. Porque meu pai foi preso por causa de uma empresa que seu pai denunciou. Porque minha família desmoronou. E tudo começou com os seus pais. Eu a encarei, chocada. Você está dizendo que fez tudo isso por vingança? Não só. Também por instrução. Roberto Matos me encontrou quando eu tinha 19 anos. Ele sabia da minha história, me fez promessas. Disse que ia me transformar em alguém poderosa. Que ia me ajudar a destruir quem destruiu minha família. E você topou. Eu era só uma garota com raiva e dor. E ele era tudo o que eu achava que precisava. Elisa observava em silêncio, lágrimas escorrendo. Mas e o Marcos? Como ele entrou nisso? Ele era o elo. Roberto se reaproximou dele com promessas de grana e status. O plano era simples: me infiltrar na família, seduzir Jason, ganhar espaço, causar rupturas, aos poucos tomar tudo. E o bebê? Ela abaixou a cabeça. Nunca existiu. Era um pretexto, um jeito de me manter no centro das atenções, de fazer você se sentir intrusa. Eu queria que você fosse embora. Eu precisava da casa livre. Fiquei em silêncio. Uma mistura de nojo e tristeza me invadia. Tem mais uma coisa, disse Elisa, puxando uma caixa de papelão debaixo do sofá. Ela guardava isso. E eu achei que você deveria ver. Dentro da caixa havia dezenas de fotos impressas. Algumas eram da minha casa, outras da empresa. Algumas antigas, outras recentes. Cindy tinha documentado tudo. Havia até fotos minhas dormindo. E mais, havia anotações, horários, rotinas, nomes. Isso é doentio. Eu sei, murmurou Cindy. Mas agora eu não tenho mais nada. Nem plano, nem força. Só arrependimento. Você quer que eu tenha pena? Perguntei com a voz embargada. Você tentou me matar, Cindy. Você envenenou a única família que eu tinha depois da morte dos meus pais. Você destruiu meu lar. Ela me olhou, os olhos marejados. Eu sei. E eu não espero perdão. Só precisava que você soubesse que eu também fui manipulada, que eu também fui usada. Levantei da cadeira. A diferença é que você escolheu continuar. Ela não respondeu. Peguei a caixa com as provas. Antes de sair, olhei para Elisa. Você tem coragem de testemunhar? Ela assentiu. Vou proteger você, prometi. Mas isso vai longe. Ao sair do apartamento, com a caixa nos braços, recebi uma ligação da Lara. Sierra, você não vai acreditar. Acabamos de receber um aviso. Alguém está tentando abrir uma conta internacional em nome do seu pai. E adivinha o nome do beneficiário? Roberto Matos? Não, Marcos S. Almeida, seu tio. Meu estômago revirou.
Mas ele está preso. É o que pensávamos. Naquele instante, tudo fez sentido. Marcos estava tentando sair por cima mais uma vez. A queda de Cindy foi o fim de uma linha, mas a queda dele ainda estava por vir. E dessa vez, eu mesma ia puxar o tapete. Foram meses intensos, desses que a gente sente o tempo passando no corpo. As noites insones. As audiências, os depoimentos, a organização de provas, a perseguição da mídia, tudo me fez amadurecer num ritmo cruel, mas necessário. Enquanto o processo contra Marcos se desenrolava, os documentos que Lara e eu conseguimos revelaram um nível de manipulação que ultrapassava até mesmo os limites da minha imaginação. Meu tio, aquele que dizia que me amava como filha, estava envolvido em desvio internacional de verbas e tentava, mesmo preso, movimentar o que restava da herança do meu pai para uma conta no exterior, usando documentos forjados e cúmplices nos cartórios. Mas ele não contava com uma coisa. Eu já não era mais a menina órfã, vulnerável e grata. Eu era a herdeira legítima. E agora, também era uma mulher decidida, estratégica e rodeada pelas pessoas certas. Com os testemunhos de Elisa, as provas da Caixa e o dossiê da Camila, conseguimos abrir um novo processo federal. A pena dele aumentou consideravelmente. E mais, os bens que ele tentou transferir foram bloqueados e posteriormente recuperados pela empresa que meus pais fundaram com tanto esforço. No tribunal, no dia da sentença, eu sentei de frente para ele. Marcos entrou algemado, abatido, com o rosto pálido e a expressão vazia. Me olhou, mas dessa vez, seus olhos não imploravam perdão. Imploravam esquecimento. Eu apenas disse: agora eu entendo. Você nunca quis cuidar de mim. Você só queria o que era dos meus pais. Mas tem uma coisa que você nunca vai conseguir roubar: o nome deles, o respeito que eles construíram e o amor que eles deixaram em mim. Ele abaixou a cabeça e não disse uma palavra. Cindy foi condenada por falsidade ideológica, tentativa de homicídio, manipulação de provas e associação criminosa. Teve a pena reduzida por colaboração tardia, mas ainda assim pegou anos de prisão em regime fechado. Na prisão, dizem que ela virou uma sombra do que já foi. E mesmo quando tentou dar entrevistas e se vitimizar, a opinião pública já não se comovia mais. Ninguém chorava por Cindy. Jason, ele se afastou. Depois de tudo, decidiu recomeçar em outra cidade. Me escreveu uma carta. Disse que estava fazendo terapia, que agora enxergava o quanto foi omisso e que queria reconstruir a própria identidade fora do peso da família. Eu nunca respondi, mas li e guardei. Elisa se tornou voluntária da fundação. Sua força me surpreendeu. Ela lidava com as mulheres acolhidas com uma empatia verdadeira. Trocava experiências, ouvia com paciência, ajudava com documentos, acolhia choros com o silêncio exato. Tornou-se uma aliada, uma amiga. E, no fundo, uma ponte de redenção para um passado que quase nos destruiu. Camila, a mulher que guardou os segredos dos meus pais por anos, passou a frequentar reuniões da fundação também. Era como se, finalmente, ela tivesse encontrado um motivo para sair do silêncio. Nos tornamos confidentes, e toda vez que falávamos da minha mãe, o brilho nos olhos dela voltava, mesmo que por instantes. Lara. Bom, Lara foi o meu alicerce. Com ela descobri que a justiça não precisa ser cega, precisa ser humana. E no meio da dor, encontrei nela uma paz que eu nem sabia que buscava. Tornou-se mais do que minha advogada. Tornou-se minha parceira. Nos negócios, nos ideais e com o tempo na vida. A casa dos meus pais, eu reformei inteira. Cada detalhe, respeitando os projetos originais da minha mãe. Os vitrais, os jardins, os acabamentos em madeira. Tudo voltou a respirar. Hoje, ela é sede da Fundação Maria N. Esteban. Recebe mulheres, oferece cursos, apoio psicológico, assistência jurídica. Tem dias que passo pelos corredores e ouço risadas, vozes de esperança. E sei que eles estariam orgulhosos. Um dia sentei na varanda onde meu pai costumava ler. O sol tocava minha pele com suavidade, e a brisa parecia sussurrar um agradecimento silencioso. Fechei os olhos, respirei fundo e sussurrei. Eu consegui. Não deixei ninguém apagar a história de vocês. Mas como toda história que se preza, o destino não nos dá apenas encerramentos. Ele também nos presenteia com novos começos.
Na última caixa de documentos recuperada do cofre antigo da empresa, havia uma pasta com o nome Projeto Alma, e dentro dela, um contrato assinado pelos meus pais e uma terceira parte. Um terreno em nome da família, mas com um mapa que indicava algo que eu nunca soube que existia. No canto da planta, uma anotação feita à mão pelo meu pai. Para o futuro, quando Sierra estiver pronta, ela vai saber o que fazer. Fechei a pasta. E sorri, porque a história que começou com dor, agora abria espaço para a criação. O legado estava apenas começando.